Eu acho que eles usam ainda como texto base para isso. Quando Jesus disse, né, eu vou preparar o lugar e volto a buscar vocês. E aí Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Acho que é isso que o povo pensa, né? Eu não tenho outra explicação. A Bíblia diz que nós devemos criar raiz, firmar estaca. Isso não quer dizer que apenas uma igreja, uma placa vai para o céu, não é nada disso. Mas nós precisamos ter raízes, porque quem tem raiz prospera. Amém. Você já viu árvore sem raiz permanecer viva? Não tem como. A árvore só vive porque ela tem raiz. Amém. E nós, como cristãos, precisamos ter raiz. E a nossa raiz precisa estar aqui, ó. Aleluia. Palavras de Deus. Amém. Aleluia. Porque quem tem a palavra não deixa ser enganado. Verdade. Porque quando nós temos a palavra no nosso coração, o diabo não nos engana. E nós conseguimos vencer as tribulações da vida. Deus Santo, aleluia. Nós precisamos, irmãos, ter a nossa vida pautada na palavra de Deus. Glória a Aleluia. Deus. Firmar as nossas raízes na palavra de Deus. Eu vou Aleluia. devagarinho porque eu estou tossindo muito. Começo a falar, começo a dar coceira na garganta. Então, para eu não ficar tossindo muito, eu vou bem devagar. Amém. Se você puder abrir sua Bíblia. Mas que hoje tem um mistério aqui, que todo mundo que leu a palavra falou de Salmo, né? Amém. E eu vou falar em Salmo também. Deixa a sua Bíblia aberta. Pode tomar seu assento, pode ficar sentadinho, não precisa ficar de pé não. Eu ainda falei para o Alexandre, eu não preciso gravar não, porque eu vou devagarinho hoje. Salmo de número 118, verso de número 24. Quantos acharam? O que diz na sua Bíblia aí? Você pode ler? No contar de 3, todos juntos. 1, 2, 3. Solta a voz. De novo. 1, 2, 3. Este é o dia que o fez o Senhor. Este é o dia com que nos presenteou. Na minha tradução está assim, tá? Que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemos nele. Aí volta um pouquinho sua Bíblia. Salmo de número 116. Em algumas traduções vai estar assim: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito. Na minha tradução está assim, ó: como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Volta mais um pouquinho sua Bíblia no Salmo de número 103. Procura lá, Salmo de número 103. Você volta um pouquinho. Quando você procura, quando eu meditava nessa palavra, é um texto que a gente já ouviu falar bastante, né? Que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito. E esse salmo, o salmista, ele vai repetir sua declaração de amor e de fé ao Senhor nos versículos 13 e no versículo de número 17. Aí ele vai dizer, ó: elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aí no 17 ele diz: eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o salmista, no mesmo poema, na mesma canção, ele faz questão de declarar o seu amor e a sua fé em Cristo, em Deus, no Senhor. Esse testemunho no louvor do salmista, nessa oração através de cântico, em forma de louvor, de cântico, ele vai revelar um testemunho individual, que a adoração, antes de ser uma expressão coletiva, é um testemunho pessoal de cada crente que aprendeu a amar a Deus. Aleluia. Eu vou repetir
exatamente isso para que você possa entender. O salmista quer deixar claro e bem enfatizado para nós que antes desse louvor ser coletivo, ele é um testemunho individual para cada vida, para cada cristão, que revela que a adoração, antes de ser uma expressão coletiva, é o testemunho pessoal de cada crente que aprendeu a amar o Senhor, reconhecendo a grandeza do seu amor, do seu imenso amor, lealdade e perdoador por todos nós. Isso é muito lindo. Porque eu acho que o que falta para muitos cristãos nesse tempo que nós vivemos é o reconhecimento de que o nosso louvor expressamente deve e precisa ser somente a Ele. E que antes da gente esperar um louvor no coletivo, que nós possamos aprender e entender que adorar a Deus, prestar louvor a Deus, cultuar a Deus, começa de uma forma individual e particular. Verdade. Expressando de verdade o verdadeiro sentimento que nós temos a Deus por aquilo que Ele representa na nossa vida. Declarando, como o salmista disse no Salmo de número 118. Lembra o que nós lemos agora? O primeiro que nós lemos no Salmo 118? Este é o dia, o quê? Que fez o Senhor. O salmista está dizendo, você precisa se alegrar. Porque o dia de hoje foi Deus quem fez. E independente da forma que ele tenha sido, foi Deus quem fez. E Ele nos ensina, se alegre nesse dia. Se regozije, festeja por esse dia. Talvez você tenha entrado aqui e possa olhar para mim e dizer, pastor, eu não tenho nada para me alegrar hoje. Meu dia foi péssimo, minha semana foi horrível. Eu vou me alegrar do quê? Amanheci doente, meu corpo dói, minha perna dói, minha cabeça dói, perdi um emprego. Talvez você que esteja me assistindo esteja dizendo isso, eu não tenho que me alegrar. Pelo contrário, eu e você temos sim motivo suficiente para nos alegrar. Porque esse é o dia que o Senhor fez. E se foi o dia que Deus fez e criou para nós, tenha ânimo. Isso está tudo no controle de Deus. Amém, eu creio. Ainda que seja um dia mau, foi Deus quem criou. Foi Deus quem preparou para nós. Aí o salmista vai dizer no Salmo de número 103, um salmo davídico, salmo de Davi. Ele vai declarar todo o seu amor a Deus e a sua alma, o próprio incentivo, dizendo de quão era necessário buscar a presença de Deus. Olha o que ele vai escrever. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. É Ele quem perdoa todos os pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a sua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas, seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Amém. O livro de Salmo me chama a atenção, porque se você for estudar, você vai ver que Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, esses 5 livros são livros poéticos. Mas o livro de Salmo é uma forma de oração, é a oração em forma de adoração. E isso me faz lembrar quando Davi vai buscar a arca de Deus. Davi precisava buscar a arca de Deus que havia sido tomada. E a arca de Deus nada mais é que a presença do próprio Deus no templo e na vida de cada cristão. Davi tinha pressa em buscar a arca de Deus, porque o povo estava perecendo.
O povo estava perdendo guerra, porque é assim na nossa vida. Quando nós deixamos que a presença de Deus vá se perdendo, se distanciando de nós ou da nossa casa, nós começamos a obter derrotas frequentes e consequentes às nossas decisões erradas de nos distanciarmos de Deus. E o que me chama a atenção é que aqui a arca é levada, mas a maioria das vezes na nossa vida, a arca não é levada, ela permanece no mesmo lugar. Somos nós quem nos distanciamos dela. A gente vai deixando a arca, a presença de Deus, por uma televisão, por uma noite de sono, por um dia debaixo da coberta, por alguém que ficou doente e eu vou cuidar. Por tantas coisas nós vamos deixando a arca de Deus. Quantas pessoas poderiam estar no culto hoje que não estão doentes, mas se distanciar da arca, porque hoje a prioridade são outras, e não estar diante da arca de Deus. Até mesmo o inimigo entendia que se tirasse a arca do povo, eles eram derrotados. É, Deus. Sandra, olha isso. Até o inimigo sabe que o crente sem a presença de Deus, ele jamais obterá vitória. E por que é que nós nos afastamos da presença de Deus? A gente se distancia das coisas de Deus, se distancia dos cultos, da presença de Deus, e a gente acha que ainda vai ter vitória. E quando não obtemos vitória, reclamamos: por que Deus não me deu? Porque estamos distantes das coisas de Deus, menino. Verdade. Porque o inimigo já levou da nossa vida o que mais importa na nossa vida. Porque ele é tudo. E eu fiquei pensando, o Marco Alexandre sabe disso. Talvez eles possam definir melhor do que eu o que é uma coletânea. Você já ouviu falar de coletânea, não viu? O que é uma coletânea? Defina com as suas próprias palavras. O que é uma coletânea? Você não sabe? Fala, Lemir. Coletânea é reunir os melhores. Reunir os Seus melhores. sucessos maiores. Coleção de maiores sucessos. E o que me chama a atenção é que o livro todo de Salmo, do 1 ao 150 escritos, é uma coletânea para a vida de todo cristão. Isso é forte, E hein? o que me chama a atenção é que nem todos os hinos são de sucesso, de vida, mas muitos hinos são de enfatizar o seu pecado diante de Deus. Verdade. Meu Deus. E o crente só quer cantar sabor de mel. Mas o Salmo de número 51, dentro dessa coletânea, alguém vai declarar a Deus o seu maior sucesso de louvor, dizendo: eu pequei contra ti, Oh, Deus. somente contra ti. Eis-me E por aqui. causa desse pecado eu perdi a alegria da salvação. Eu não posso deixar que o teu Espírito se aparte de mim. Devolva a alegria da salvação para a minha Oh, vida. Deus. Oh, Senhor. Não retira de mim o teu Espírito. É, Deus. Porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Olha isso. É, meu Deus. Aí eu vejo as coletâneas do momento, né? Você é um espelho que reflete a glória do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Outra, que podemos colocar no meio para ser uma coletânea, são tantas. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para uma hora alta. Deus vai te honrar lá. Eu creio. Outra, entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra o joelho e sinta a presença. Isso é coletânea, isso é hino de adoração a Deus. Não é
vai lá e pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Não! Coletânea, hinos selecionados de maior sucesso, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. O que é que nós estamos cantando? Meu Deus. Qual é a coletânea que estamos colecionando na nossa vida, na nossa casa? Talvez se hoje tivéssemos a oportunidade, como esses salmistas, que não foi só um, mas vários, tiveram a oportunidade de declarar o seu imenso amor a Deus através da oração na forma de cântico. Se hoje nós tivéssemos que colocar uma coletânea da nossa vida escrita, da nossa oração em forma de louvor, o que é que as pessoas estariam cantando a nossa vida? Porque aqui nós cantamos os hinos que esses homens escreveram a Deus. O que é que eles estariam cantando? O que é que nós estaríamos louvando a Deus hoje da nossa vida? Pelos escritos dos hinos que estamos vivendo. Porque os hinos foram escritos pelas vidas. Os hinos foram escritos por fases e épocas que cada salmista estava vivendo. E se você pega desde o primeiro salmo até o último, você vai ver no salmo de número 50, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O salmista dizendo, se alegra a alma. Aí nós podemos colocar no meio dessa coletânea, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O problema é que tem gente que já deixou o hino muito distante da sua vida. Nós queremos escrever uma história só de sucesso. E nem todos os hinos que foram louvados foram só de sucesso. Tiveram experiências difíceis e dolorosas, momentos de dor e de queda, mas em tudo, em todos os hinos, o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Que hino você escreveria hoje? Será que nós poderíamos escrever e louvar a Deus um hino de fidelidade? Cantar sabendo que Deus estaria recebendo e que isso ficaria marcado por toda a história, que alguém viria em alguns dias e celebraria ao Senhor com o cântico ao qual nós escrevemos? Tem hinos que marcam a nossa vida, a fase da nossa história. Eu tenho certeza que assim como na minha vida, na sua vida não é diferente. Eu tenho certeza que você tem hinos no seu coração que marcaram épocas e fases da sua história. Será que nós estamos deixando escrito hinos e histórias que amanhã os nossos pequenos poderão louvar a Deus sobre a nossa história? Meu Deus. Sobre a nossa vida com Deus? A Bíblia diz que quando Davi vai buscar a arca de Deus, a lei mandava, a ordem de Deus era que se cultuasse ao Senhor. A arca era colocada em uma vara, carregada sobre os ombros, e a cada 7 passos se parava e prestava-se um culto em adoração a Deus. Eu não sei o que eles louvavam, mas era cantado, Leni, um hino em adoração a Deus. Amém. Nós não sabemos o que Paulo e Silas cantam, mas nós sabemos que é uma história de um louvor dentro da prisão. Aleluia. E que esse louvor, na fase dessa história difícil, complicada, triste e talvez sombria para nós, existe uma adoração contada para os dias de hoje, que algo sobrenatural aconteceu, enquanto Paulo e Silas louvavam e adoravam, clamavam e buscavam
de Deus. Ei, eu quero dizer a você que você precisa começar a adorar a Deus, porque o louvor ele move o céu, porque o louvor ele move o coração de Deus. O louvor abala os alicerces do cárcere, ele quebra cadeias. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração te coloca na presença de Deus, te faz trazer a arca para a tua vida, para a tua casa, e o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. Traga hoje a arca de volta para a tua vida. Meu Deus. E eles paravam e louvavam, prestavam culto em adoração a Deus. Mas na pressa, Davi faz um carro novo para trazer a arca nesse carro. É Jesus. Meu Deus. E às vezes nós temos tanta pressa em querer resolver nossos problemas que queremos tomar decisão por conta própria. Queremos carregar a arca do nosso jeito. Carrego dentro da bolsa, carrego em cima da minha estante, da minha prateleira. Oferto quando eu quero, dizimo quando eu quero, dou quando eu quero, o valor que eu quero. Penso que engano, mas engano a mim própria. Que tipo de louvor nós estamos escrevendo a Deus? É interessante porque ouvimos as coisas de Deus todo dia. Falamos das coisas de Deus e dos feitos de Deus todo dia. Nós sabemos que Deus nos sonda, sim ou não? Nós sabemos que não podemos nos esconder de Deus. Nós sabemos que Deus conhece o profundo e o escondido. Nós sabemos que Deus lê até os nossos pensamentos. E às vezes queremos enganar Deus. Misericórdia. Enganamos quando damos uma ligação e dizemos: pastor, hoje não dá. E inventa tanta desculpa, quando na verdade era só necessário dizer: não vou hoje. A gente não precisa simplesmente falar: eu não vou porque isso, porque aquilo, porque eu entendo que tem dias que nós não estamos bem. Só que antes de você tentar dar uma desculpa a alguém que não vai saber a verdade que você está falando, lembre-se: Deus me viu e está escutando o meu louvor. E a gente quer mexer com o coração de Deus quando a gente chega só na igreja. Mas nós somos o altar do Senhor, aonde nós prestamos o culto a Ele. Eu e você somos a oferta para Deus. Como é que vamos, com o nosso altar, com o nosso sacrifício, dentro da nossa vida, com a nossa adoração, querer enganar Deus com aquilo que estamos oferecendo? Meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós somos a igreja, nós somos o altar, nós somos o sacrifício vivo para Deus. Amém. Mas quem manda fogo no holocausto e queima toda a oferta oferecida é Deus. E quem cheira a nossa oferta é Deus. Não adianta a gente queimar no altar de Deus fogo estranho, porque fogo estranho não sobe para Deus. Não adianta, né, santo? O que nós estamos escrevendo? De que forma nós estamos carregando a arca de Deus e a presença de Deus na nossa vida? Não adianta a gente ser aplaudido pelo povo, mas não ser aprovado no céu. Porque tem muita coisa na terra sendo aplaudida por homens, mas sendo reprovada no céu. É preferível nós não sermos aplaudidos por ninguém, mas aprovados diante de Deus. Aleluia.
Davi, na sua sinceridade, quando ele consegue trazer a arca, a Bíblia diz que ele vem na frente do povo dançando, se alegrando. Mas tinha alguém na janela. O problema de quem fica na janela é terrível. Porque quem fica na janela, ele não é nada. Ele não participa de nada, não cultua com você, não sabe da sua intimidade com Deus, não sabe nada de Deus, e mesmo assim quer palpitar sobre a sua conduta, o seu comportamento em relação às coisas de Deus. Irmãos, não deixa os outros dar palpite na sua vida, você não sabe da sua intimidade com Deus. Quem era Mical para falar alguma coisa da vida de Davi? Meu Deus. Não cultuava, não tinha compromisso com Deus, e queria falar de alguém que estava buscando e trazendo de volta a presença de Deus. O perigo de estar na janela é porque às vezes falamos o que não deveríamos falar. Mical vai se referir a Davi como um moleque. Davi vem cantando, adorando a Deus e dançando, prestando o seu culto ao Senhor, a alegria de trazer de volta a presença de Deus, porque quem sabe quem é Deus, não consegue ficar distante da presença de Deus, porque sabe que a presença de Deus é quem traz todas as coisas boas para a nossa vida. Davi está alegre juntamente com o povo, porque ele está dizendo para ele mesmo: oh minha alma, vamos nos alegrar, a presença de Deus está aqui. É como se ele dissesse para o povo: nós trouxemos de volta o que nunca deveria ter ido embora. Se alegre, ó povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas quem fica na janela não sente nada. Quem fica na janela não entende dança para Deus, não entende louvor de Deus, não entende comunhão com Deus. Quem fica na janela critica tudo, fala de tudo, não entende nada, não vive nada e só arruma problema. Mical, quando olha, vai dizer: que absurdo o negócio desse. Nas nossas palavras, para a gente entender. Passando vergonha, sem veste real, dançando desse jeito. Davi vem trazendo de volta a presença de Deus para o povo. E nós precisamos tomar cuidado quando nós estamos resgatando os valores, a presença de Deus, quando estamos entoando um hino de louvor e adoração a Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com quem está na janela, porque é quem está na janela que é usado pelo inimigo para tentar nos parar, para tentar nos magoar e atingir o nosso coração. E quando atinge o nosso coração, se a gente não vigiar, a gente abre a boca para falar o que não é necessário. Verdade. Quando Mical faz tudo isso com Davi, Davi vai dizer para ela: nunca mais você vai ter filho, você vai ser estéril. E Deus assinou a palavra de Davi. Meu Deus. E isso às vezes acontece entre muitos casais. Quando um está trazendo a arca, a presença de Deus, e o outro está na janela, Meu Deus. começa a cutucar, começa a falar o que não é para falar. E às vezes nós paramos de dançar, paramos de cultuar, paramos de louvar, paramos de escrever a nossa história, paramos de escrever hinos a Deus, para poder dizer palavras desnecessárias para aquele que está no cutucando. Irmão, para, não fale nada, continua dançando, continua cultuando, continua adorando, continua escrevendo o teu hino de louvor e adoração a Deus. Amém. Glória a Deus. O problema é que a gente para. E as consequências vêm para Davi. Ela era mulher de Davi. Cuidado com o que se fala na hora que alguém te irrita. É verdade. Cuidado com o que sai da nossa boca quando alguém nos ofende. Deus maravilhoso. O proverbista, ele diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio.
E às vezes a gente diz, eu não vou ficar quieto diante dessa situação. Fica quietinho, sim. Continua escrevendo e compondo o seu hino em adoração a Deus. Amém. Aleluia. Não pare. Não deixa que nada te impeça de prosseguir em busca da presença de Deus. Faz uma coletânea, faz uma seleção dos maiores sucessos que você já viveu com Deus. Às vezes a gente diz, estou vivendo uma época boa. Mas você lembra de uma época melhor ainda que você já viveu com Deus, que parecia que você não ia sair daquele deserto e Deus te livrou? Coloca lá na vitrola o vinil, o CD, o DVD, que hoje não se usa mais nada disso, porque a internet nos facilitou de uma tal forma. Mas lembra dos hinos antigos, que você sentia a presença de Deus? Aleluia. Tem um hino da Cassiane que fala: igreja pequena, onde Deus falar,